Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem pessoal, então esse aqui é mais um daqueles vídeos que a gente aparece não para falar sobre matéria ou qualquer uma disciplina, mas para falar sobre livros, né? Um quadro que tem aqui no canal que se chama Matos Reading. E o livro da vez que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó, do William Young, que é chamado As Mentiras que Nos Contaram sobre Deus, tá? Esse livro aqui. Tá certo, pessoal? Então, vou começar dizendo que foi um presente que eu ganhei da minha namorada e ela disse que lembrou de mim ao ver os capítulos do livro, né? E os capítulos do livro nomeia cada uma dessas mentiras aqui que o autor resolve comentar a respeito, né? Então dá uma olhada nos capítulos que a gente tem aqui. O primeiro, Deus nos ama, mas não gosta de nós. O segundo, Deus é bom, eu não sou. Que era uma frase que eu usava muito, ela disse que lembrou dessa frase. Terceiro, Deus está no controle. Quarto, Deus não se submete, Deus é cristão, Deus quer me usar, Deus é mais masculino do que feminino, Deus quer ser prioridade na sua vida. Esse é o 8º capítulo e a gente tem uma lista aqui com 28 capítulos, tá bom, pessoal? Então 28 mentiras que o autor percorre aqui em todas essas 160 páginas do livro, tá, pessoal? Então, sim, é um livro que fala ou tenta falar um pouco de teologia, apesar de que a gente tem muita pouca ciência descritiva a respeito de Deus, né, que é o que define teologia, é mais percepções pessoais do William a respeito da sua fé, da religião que ele segue aí, que é a religião cristã, né, pessoal? Mas se vocês conhecem o autor, né, assim como eu, ele é um cara famoso por ter escrito um livro em especial, que é o livro A Cabana, né, tem até filme desse livro, e ele ganhou fama por causa disso, né? Ele é um canadense que não dedicou mais muito tempo da sua vida a nada que não ao pastoreio, à religião e à literatura, né? Ele é um escritor de profissão. Então ele ganhou fama ao escrever esse livro, A Cabana. Depois disso ele escreveu outros como Eva, A Travessia e esse livro aqui, né? E as pessoas passaram a seguir ele por causa da percepção que ele tinha a respeito do cristianismo, que de fato um tipo de visão bem agradável. Uma coisa legal que aconteceu também é que no mesmo momento que eu estava lendo esse livro aqui, um amigo meu também estava, né? E eu não sabia disso, eu estava conversando com ele em um grupo do WhatsApp e ele falou assim para mim, falou: Vitor, eu tô lendo um livro muito legal, tô gostando muito do livro que eu tô lendo. E eu falei: caramba, Hugo, que livro que você tá lendo? Deixa eu dar uma olhada. Aí ele me mandou foto desse livro aqui. E eu estava lendo também na mesma época esse livro. Falei: Hugo, que é isso? Eu também tô lendo esse livro, eu tô no capítulo tal, que eu não lembro qual que era. E mais coincidência ainda, ele estava no mesmo capítulo que eu. E o comentário que o Hugo fez comigo, esse meu amigo, foi justamente esse. Ele falou assim: Vitor, eu gostei desse livro porque ele descreve uma perspectiva da minha religião, que é a cristã, que é uma perspectiva muito legal, muito confortável e muito convidativa, né? Tipo, nos faz nos sentirmos em casa estando com Cristo, né? E se você é brasileiro, assim como eu, você pode entender com facilidade que existem muitos cristãos que falam de uma religião que não nos faz sentir assim, né? Ao contrário, eles falam de uma religião e de um Deus que que parece ter sempre que possível a intenção ali de nos diminuir, de nos afetar ou de nos fazer se sentir pouco confortável. E como eu disse, não é agradável por aqueles que a seguem, né? Eles podem aprender a seguir esse ramo, podem aprender a conviver com todo esse trauma e esse estresse, mas é sempre muito penoso para eles, né? E o próprio William, o autor desse livro, ele viveu por um tempo seguindo esse tipo de religião, né? Ele conta que o pai dele foi um pastor que fez trabalhos missionários durante quase a totalidade de sua vida, e o William, de vez em quando, tinha a oportunidade de seguir o pai dele nesses trabalhos. E ele descreve nesse livro e em outros livros que ele escreveu também, que o pai dele era um cara muito e muito distante, né, da família, um cara muito rígido,
com leis e critérios familiares e critérios até sociais. E o William, que foi o filho dele, sofreu muito com isso. Né? Então eu acredito que o William e esse meu amigo Hugo têm uma opinião bem parecida a respeito do cristianismo que é descrito nesse livro. Né? Eu sinto que o William, ele apresenta de fato, e ele tem a intenção de mostrar que de fato o cristianismo ele deve ser leve e prazeroso. E eu entendi que ele conseguiu atingir esse objetivo quando eu escutei o comentário do meu amigo. Uma coisa que eu queria comentar é que o William, ele é um cara que ele conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil, né? Eu não sei se você que está me assistindo já tentou alguma vez escrever um texto, né? E eu mesmo algumas vezes, quando eu estava com alguns pensamentos na minha cabeça, eu resolvi me aventurar e tentar colocar aquilo no papel, escrever algum texto que representava aquilo que eu estava pensando. E existe um desafio que todos os escritores eles precisam vencer, que é construir uma boa conclusão textual, tá? A conclusão de um texto, eu acredito, na minha opinião, é a parte mais difícil de todo o roteiro ali que você está escrevendo. Porque, veja, na conclusão daquele texto, você tem que conseguir criar um desfecho perfeito que dê suporte e faça ter sentido a ideia que você se esforçou bastante para vir descrevendo no decorrer da introdução e do corpo do texto. Então a conclusão tem que fechar com chave de ouro aquilo. E o William Young, se ele não for... Pode ser que você não seja cristão e você não seja um fã dessa religião, mas você vai gostar de ver os textos que tem aqui, pelo menos nesse sentido literário. O William, ele é muito bom, ele é um ótimo escritor, porque vários dos capítulos deles, eles são concluídos, eles são terminados de uma forma muito legal. Ele sabe colocar uma ideia final ali no último parágrafo que te faz, no mínimo, ainda que você não concorde com aquilo que ele está falando a respeito da religião, vai te fazer pensar e raciocinar. É um tipo de fechamento. Sabe quando alguém está concluindo uma ideia e ele solta aquela frase final e você fala assim, puta merda, que massa. O William faz isso em vários capítulos. E como eu disse, se você já tentou escrever um texto, você vai saber, assim como eu sei, que é muito difícil fazer isso. Tá? Escrever bem as conclusões de um texto. Tá? Então o William faz isso. É um livro que traz, na minha opinião, eu como cristão, eu acho que traz sim boas ideias a respeito do cristianismo, traz sim uma visão muito legal a respeito dessa religião e tem um texto, né, uma forma textual que é muito agradável de ser lida. Beleza, pessoal? Bom, isso é tudo que eu tinha para comentar. Eu separei aqui um trecho desse livro todo que eu queria ler para vocês nesse vídeo, que está na página 64, é o início do capítulo 12. Eu acho que se esse livro ele não tivesse mais coisa nenhuma e tivesse somente essa história, ele já valeria a pena ser lido. Né? Então, para você ver que tem muitas outras páginas, então com certeza é um livro legal. Mas então deem uma olhada. Capítulo 12, o início é assim. Um homem chega ao famoso portão do céu e não sabe o que fazer. Será que é só entrar? Ele se pergunta. São Pedro, que parece estar sempre de plantão nessas histórias, reconhece o ar de confusão no rosto do homem, se aproxima e lhe pergunta se precisa de ajuda. Não sei direito o que fazer, começa o homem. É só entrar? Depende, responde Pedro sorrindo. Depende? O homem ficou surpreso. Depende de quê? Depende de quantos pontos você ganhou, diz Pedro. Pontos? Preciso de pontos? De quantos pontos eu preciso? Pergunta o rapaz. Então São Pedro responde, 100. Você precisa de 100 pontos. 100? Pensa o homem. Não deve ser difícil. Com certeza ganhei 100 pontos. Ele então se vira para Pedro. Bom, nos últimos 15 anos eu fui voluntário nas noites de sábado, distribuindo sopa para os pobres, diz ele. Esperançoso, mais perguntando do que afirmando. Que maravilha, exclama Pedro. Vou lhe dar 1 ponto por isso. 1 ponto? O homem chocado olha para Pedro, que faz que sim com a cabeça, entusiasmado. Naquele momento, o homem percebe que não vai ser fácil. Bom, ele hesita. Fui pastor durante 35 anos. Fiz tudo o que me pediram. Preguei, casei, aconselhei, sepultei. Pedro está parecendo sério.
Ah, não sei. Então o rapaz diz: Pedro, por favor, foram 35 anos. Pedro pensa em silêncio um instante e sorri. Tudo bem, vou lhe dar mais um ponto por isso. Agora o homem sabe que está realmente encrencado. Sua vida inteira se resumia a 2 pontos. E ainda faltava 98 pontos. Em seguida, um movimento atrai o seu olhar. No caminho, ele vê um homem que morava na mesma cidade onde ele era pastor. Não o conhecia bem. Era o tipo de pessoa que só ia ao culto na Páscoa e no Natal. Ele se lembrava de que o homem era dono ou trabalhava num café no centro da cidade. Sempre lhe parecera uma boa pessoa, mas nunca se envolveu muito com a comunidade religiosa. Para sua surpresa, o homem sorri, acena e, sem hesitar, passa direto pelo portão do céu. O quê? Ele exclama, virando-se para São Pedro. Vai me dizer que aquele sujeito tem 100 pontos? Pedro ri e responde: Ah, não, é que ele não está participando do jogo. Pessoal, então aqui vocês podem perceber que o William, ele, no mínimo, ele comenta a respeito de um tipo de cristianismo que não é o comum, não é o que a gente escuta por aí, né? E eu achei isso incrível demais, porque é um texto que nos ensina que é muito perigoso a gente tentar participar dessa religião que se chama cristianismo como protagonistas de todo o processo divino, né? Ou do processo de salvação. Afinal de contas, é para isso que os homens decidem se envolver ou conversar sobre religião, né? Para buscar por um salvador ou por salvação. Então, se você resolver participar dessa jornada, recolhendo pontos aqui e ali, quando você chegar nesse momento, que quando você vai estar diante da porta do céu, você vai ter dificuldade de juntar todos esses pontos que te deem a pontuação necessária para que você entre. A verdade é que não existe corrida ou competição nenhuma, né? A gente não pode participar e não tem a capacidade de concorrer por prêmio divino nenhum. Existe apenas uma pessoa que tem a capacidade de percorrer e caminhar nessa corrida aí e consegue sim ser capaz de nos entregar o prêmio. E essa pessoa fez isso quando ele resolveu descer do trono, vir para a terra e caminhar em direção à cruz. Então eu acredito nesse tipo de cristianismo, né? Que fala de uma salvação que é dada ao homem, mas não pelo homem. Né? É por Cristo, direcionada para o homem sim, mas por Cristo e só por Cristo. Então esse texto é lindo demais e a gente tem um bocado de outras coisas legais em todo esse livro, tá certo, pessoal? Então eu sim, pessoalmente, recomendo o livro, é um livro muito legal. No decorrer do livro todo, o William faz outros comentários sobre as suas obras, como eu disse, ele comenta sobre Eva, comenta sobre a travessia, sobre a cabana, com certeza. E uma coisa muito legal, ele conta um arrependimento que ele teve ao escrever a sua obra mais famosa, né, que vendeu mais de 15 milhões de exemplares, A Cabana. E... vou contar pra vocês. Para terminar o vídeo, se você leu A Cabana, você vai se lembrar que no momento que o Mackenzie, ele chega na casa no meio da floresta e ele encontra a poça de sangue da sua filha lá no meio da cabana, que foi onde sua filha foi assassinada. No momento em que ele sai da cabana, despertando de um sono que ele dormiu dentro da casa, ele sai da cabana e aquela cabana se transforma em uma casa muito bonita no meio do campo e saem aqueles três elementos, as 3 divindades de dentro da casa e o convida para entrar. Na hora que ele está dentro da casa, aquela poça de sangue não está mais lá. Né? E o autor, pelo menos o autor da época que escreveu A Cabana, disse que isso era bom porque ele queria mostrar que uma vez que Deus começa a participar da nossa história, as marcas daquilo que nos fizeram sofrer deixam de existir. Mas então esse mesmo autor aqui, mais velho e mais sábio, ele diz que isso foi uma coisa que ele se arrepende, porque ele disse que a marca deveria estar lá ainda. Se ele pudesse mudar, ele deixaria a marca ainda dentro da casa, porque ele disse que para a cura acontecer e para Deus restaurar aquilo que precisa ser restaurado, não necessariamente a gente precisa deixar de contemplar aquilo que nos faz sofrer. O especial do cristianismo é um pouco disso também, né? Ainda que a gente lida e confronta as nossas dores, a gente compara elas com o Cristo e com aquele que é o nosso Salvador, e isso aqui, essa coisa que nos faz dor, que nos faz mal,
deixa de ser importante, né? Uma vez que a gente contempla o Salvador, todas as outras coisas deixam de ser consideradas ou deixam de nos afetar, pelo menos. Certo, pessoal? Então, isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Recomendo, se você tiver curiosidade, se for cristão ou tiver interesse na religião cristã, você vai gostar de ler esse livro aqui, tá certo? A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.